Olá, vamos falar de Venezuela? Eu sei que política externa é uma coisa muito limitada, mas a Venezuela entrou na pauta através de caminhos meio estranhos, né? O presidente Lula fez um elogio, de uma certa maneira, ao governo da Venezuela, dizendo que ele era injustiçado, com narrativas que negavam a democracia na Venezuela. Voltou a falar no tema depois, dizendo que a democracia era um problema relativo. E é interessante, então, falar um pouco da Venezuela, não só porque o presidente Lula a mencionou. É interessante falar da Venezuela também porque é um país próximo a nós. É um país com o qual nós temos 2.119 quilômetros de fronteira. Nós temos, por exemplo, os Yanomamis, que vivem no Brasil e na Venezuela indistintamente. Nós temos o Monte Roraima, que é uma atração internacional e pertence aos dois países. E nós temos também relações comerciais intensas, não é? O Brasil vendeu muita coisa para a Venezuela. Me lembro uma vez que estive em Caracas, até a água mineral era procedente do Brasil. O Brasil parou de vender num determinado momento. Eu também vi muitos caminhões parados na fronteira porque também não pagavam na Venezuela, por causa da crise econômica. Outro fator que nos liga à Venezuela, e vale a pena pensar um pouco, é o fato de que cerca de 280 mil pedidos de refúgio existem no Brasil e a maioria deles é para venezuelanos. O Brasil, depois da Colômbia, creio, é o país que mais recebeu refugiados da Venezuela com essa crise econômica e política que o país vive. Portanto, é necessário que a gente tenha uma ideia da Venezuela. E uma ideia da Venezuela interessante é uma ideia que a gente deve ter também através de organismos insuspeitos, como a ONU, por exemplo. A ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, foi à Venezuela, visitou 12 estados e fez um relatório mostrando que na Venezuela havia muitas execuções sumárias, execuções de opositores políticos e de criminosos comuns, e que os direitos humanos não eram preservados naquele país. Bom, aí houve um certo interesse maior no mundo. Bom, a Venezuela realmente é um país com problemas. Da mesma maneira, nós sabemos que os opositores da Venezuela sofrem muito. Eu, pelo menos, sigo um jornal venezuelano na internet chamado Tal Qual. Esse jornal é dirigido por uma figura, foi fundado e dirigido por uma figura lendária lá, que é o Theodor Petkov. Esse homem foi militante de esquerda, depois se tornou um político clássico e, durante muito tempo, ele fez oposição ao regime chavista. Sofreu muito, o jornal dele sofreu muito também, mas através desse jornal você vê como os direitos humanos na Venezuela, sobretudo o respeito aos opositores, não é mantido. Há um caso na Venezuela que o Tribunal de Júri Internacional, situado na Holanda, resolveu investigar a Venezuela. Bom, já que estão matando gente, estão perseguindo gente, nós vamos investigar e vamos condenar o governo da Venezuela. Aí houve uma certa mexida na Venezuela, procuraram o Tribunal Internacional e o governo venezuelano se dispôs a resolver a situação. Se há crimes aqui na Venezuela, nós vamos investigar. E o Tribunal Internacional falou, bom, se vocês vão investigar, a gente espera para ver o que vocês podem fazer. Na semana passada, o Tribunal Internacional chegou à conclusão de que o governo da Venezuela estava enrolando, que ele não ia investigar nada, e reabriu o processo contra a Venezuela. Então você tem um relatório da ONU falando de desrespeito aos direitos humanos na Venezuela, e você tem também agora um processo no Tribunal Internacional na Holanda contra a Venezuela.
é sinal de que o mundo despertou para a ausência de democracia na Venezuela. Mas como se não bastasse isso, veja o que acaba de acontecer na Venezuela. A opositora ao Maduro, a mulher que seria, segundo as pesquisas, a vencedora nas eleições presidenciais da Venezuela, ela teve seus direitos cassados. Ela foi impedida por 15 anos de participar das eleições. Então, o Maduro completa com isso um ciclo através do qual ele elimina das eleições da Venezuela todos os candidatos que podem derrotá-lo. O Henrique Capriles foi eliminado, o Guaidó foi eliminado e agora a Maria Corina Machado, que é o nome dessa opositora, também foi eliminada do páreo eleitoral. E ele diz, e os amigos da Venezuela, digamos, aqueles que querem passar a mão na cabeça da Venezuela, vão dizer, mas podem ir lá ver que as eleições da Venezuela são eleições tranquilas. É claro, se você elimina todos os candidatos da oposição, aí vai ficar fácil para o Maduro vencer as eleições. Se você não tem mais um candidato de alto nível na oposição, vai ficar fácil para o Maduro vencer. É uma situação muito complicada. Eu estive muitas vezes ali na fronteira para falar com os refugiados da Venezuela e acho que eles, na maioria aqui no Brasil, na maioria esmagadora, são refugiados econômicos. Eles vieram por dificuldades materiais, alguns deles até por passarem fome lá. O Brasil precisa, de uma certa maneira, ter uma posição sobre a Venezuela mais tranquila. O Bolsonaro hostilizava claramente. O Bolsonaro, inclusive, aceitou um presidente da Venezuela de fachada, que era o Juan Guaidó, que não era presidente de fato, era um presidente simbólico só para, digamos assim, atacar o Maduro. Não é essa talvez a posição mais adequada de aceitar uma solução artificial para a Venezuela. Não é também a posição adequada estabelecer sanções econômicas à Venezuela, um país que já está destruído pela incompetência e pela corrupção dos seus governantes. O ideal é manter uma posição tranquila de defesa da democracia na Venezuela. O Lula não está fazendo isso. O Lula está dizendo que a Venezuela é incompreendida no mundo, que ela precisa mudar a sua narrativa. Portanto, nós passamos do Bolsonaro, que tinha uma posição hostil, que não era a melhor posição em relação à Venezuela, e passamos para o Lula, que tem uma posição paternalista, cúmplice com o governo Maduro. Não é isso que o Brasil precisa. O Brasil precisa de uma posição clara de solidariedade com o povo venezuelano, de rejeição de sanções econômicas à Venezuela, porque para não piorar a situação de lá, e precisa, evidentemente, defender a democracia naquele país. Você vê que ontem houve uma reunião do Mercosul. Nessa reunião do Mercosul, houve também uma declaração conjunta. O presidente do Uruguai não assinou a declaração conjunta. Por quê? Porque ele achou que não havia claramente, por parte do Brasil e da Argentina, uma condenação da ditadura na Venezuela. Uma condenação que deveria ser feita. O Lula afirmou, durante uma entrevista, que ele não sabia ainda por que a Maria Corina Machado foi afastada das eleições, que ele não tinha dados para julgar o que se passava na Venezuela, por isso ele não se pronunciava. Mas é uma situação meio delicada, nós estamos na fronteira com a Venezuela. A Europa está distante, separada pelo Oceano Atlântico, e, no entanto, a Europa já se manifestou a respeito da eliminação de uma candidata à presidência da Venezuela. Acho que a posição do Uruguai me parece, talvez, uma posição que pode ser mais respeitada pelo povo venezuelano. Uma posição que, sem defender sanções econômicas, quer que a Venezuela
se torne um país democrático e que o Maduro realmente deixe os opositores concorrerem numa eleição livre e pare de perseguir os seus opositores políticos. Eu acho que nós também aqui deveríamos trabalhar nesse sentido. Sim, mas isso é uma posição de direita? Não é uma posição de direita. Não se pode dizer que a União Europeia tem uma posição de direita. Não se pode dizer que o presidente do Uruguai seja uma posição claramente de direita. Mas se acharmos isso, nós podemos voltar para o continente e vermos as posições de esquerda no continente. O Gabriel Boric, do Chile, não é um homem de direita. Ele é um representante de um governo da esquerda. Da mesma maneira, o Petro, na Colômbia, ele não é um governo de direita, é um governo de esquerda. E tanto a Colômbia como o Chile, através dos seus presidentes, trabalham pela democracia na Venezuela. Portanto, eu acho que o que está acontecendo no Brasil não é uma oposição, sobre a Venezuela entre visão de direita e visão de esquerda. É uma oposição entre visão democrática e visão não democrática. Existe uma esquerda democrática e essa esquerda democrática quer que a Venezuela seja também uma democracia. E, afinal de contas, aqui no Brasil, a vitória nas eleições foi uma vitória também de uma frente democrática. Então, uma frente democrática tem que lutar pela democracia em todas as partes do mundo. Pelo menos é isso que se decorre da sua denominação. Frente democrática é uma frente que defende a democracia. Essa é a situação da Venezuela, que caminha para eleições, e acho que cada vez mais nós seremos chamados a intervir nesse processo. Em primeiro lugar, porque o número de refugiados aumenta. Apesar de tudo, o número de refugiados aumenta. Nós estamos com muitos venezuelanos no Brasil, inclusive até, infelizmente, nas cadeias de Roraima. Muitos venezuelanos presos também lá, porque as circunstâncias sociais não permitiram e eles, de uma certa maneira, delinquiram. Então, nós temos que pensar muito no que vai acontecer na Venezuela nessas eleições e trabalhar pela democracia, que é uma forma não só de garantir que as coisas melhorem por lá e a nossa situação aqui no Brasil também fique mais tranquila nas relações econômicas com a Venezuela, como também é importante para o futuro, porque o povo da Venezuela vai saber quem esteve do seu lado. De um ponto de vista econômico, o Brasil vai começar, por exemplo, o Bolsonaro cancelou a compra de energia da Venezuela para Roraima. Pode ser que o governo brasileiro restabeleça, o governo brasileiro atual restabeleça. Pode ser que a gente consiga também cobrar da Venezuela a dívida que a Venezuela tem com o Brasil. Existe uma dívida em suspenso que eles não pagaram. Tudo isso é muito importante nas nossas relações, mas certamente o mais importante é garantir que esse país vizinho seja um país democrático. Não interessa ao Brasil, creio eu, conviver com uma ditadura, mesmo porque, como eu disse, nós temos problemas comuns, não é? O caso dos Yanomamis é típico. O Brasil resolve a luta contra os garimpeiros aqui, eles fogem para a Venezuela. Ou melhor, na Venezuela, o garimpo ou a mineração é desenvolvida por militares autorizados pelo Maduro. Não adianta nada a gente proteger a Amazônia e os Yanomamis de um lado, se de outro lado nós tivermos um governo que, para subornar os militares, oferece a eles uma série de compensações, inclusive a de fazer mineração na Amazônia. Portanto, é uma situação muito importante para o Brasil e, infelizmente, nós temos que colocá-la. Não se trata de criar uma hostilidade à Venezuela ou de incensar falsos presidentes artificiais da Venezuela, como foi o caso do Juan Guaidó, mas também não se trata de passar a mão na cabeça de um ditador. O Brasil precisa escolher
uma posição mais firme, mais clara, porque disso depende muito, não só a nossa relação com a Venezuela, mas também o nosso prestígio internacional.